A graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. E vamos iniciar então hoje mais um devocional para a graça do Senhor Jesus. Amém? Lá em Gênesis 37 está escrito assim a partir do versículo 5. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Então, logo em seguida aqui nós vamos ver a história que José é vendido e levado ao Egito. E antes do versículo 5, nós vamos ver que José tinha apenas 17 anos quando José teve esse sonho. Muitas das vezes nós nos perguntamos quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas. E é importante que, para entendermos o propósito, nós precisamos permitir que Deus nos revele qual é o verdadeiro propósito dele em nossas vidas. De certa forma, de um modo ou de outro, Deus irá nos revelar qual é o seu propósito. E nós precisamos entender que o propósito, para ser cumprido, ele é por etapas. Você não cumpre o seu propósito de uma única vez. José ele tinha 17 anos. Porém, só se tornou governador do Egito aos 30 anos. Então, houve um processo para José chegar ao propósito de Deus para a sua vida. Deus tinha um propósito na vida de José, porém precisou que ele passasse por um processo para alcançar aquele propósito. Muitas vezes nós passamos por algumas situações que nós nos perguntamos por que isso aconteceu, por que Deus permitiu. Às vezes essas situações estão nos impulsionando para o propósito de Deus em nossas vidas. Então sempre que você estiver em um momento difícil, enfrentando uma dificuldade, um problema, lembre-se que esse problema não define o seu futuro, mas o que vai definir o seu futuro é o propósito de Deus em sua vida. E que muitas das vezes esse problema que você está passando no momento é que vai te impulsionar, ele vai te expulsar da sua zona que você está de conforto para alcançar o seu verdadeiro propósito. Então José ele passou por processos, ele foi vendido como escravo, depois foi ao calabouço, mas em todos esses lugares, mesmo ali na cadeia, José já sabia qual era o seu propósito. Ele governava indiferente do lugar onde ele estava, mas ele precisava passar por esse processo para aprender a lidar com situações adversas quando ele assumisse então o seu posto de governador do Egito após a interpretação dos seus sonhos ao faraó. Então, o propósito de Deus ele vai ser cumprido por etapas. Deus não vai te revelar o propósito dele hoje e amanhã você já vai estar cumprindo esse propósito. Muitas das vezes nós vamos passar por situações adversas que vai nos impulsionar a alcançar esse propósito. Então todas as vezes que você estiver em uma situação, em um determinado problema, em uma determinada situação, que seja às vezes difícil no seu ponto de vista, agradeça a Deus. Fala: Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está me encaminhando para o meu propósito, para aquilo que o Senhor quer para a minha vida, para aquilo que o Senhor tem para mim. Porque os planos de Deus é perfeito e o Senhor ele não erra, o Senhor ele não falha. Em momento algum, Deus desamparou José quando ele estava
no poço, quando ele foi vendido como escravo, quando ele foi para a prisão. Ao contrário, José manteve o seu foco, continuou crendo em Deus, continuou acreditando naquilo que Deus tinha revelado a ele, que era o propósito de Deus na vida de José, e não perdeu o seu foco, não perdeu a sua fé, não perdeu a sua esperança, porque ele sabia no Deus que ele servia. Ele tinha convicção e a certeza e a fé no Deus a que ele servia. Então, creia sempre no Senhor e mantenha sempre o foco em Deus, no propósito de Deus para a sua vida. É essa a mensagem que eu tenho aqui para você nesse dia. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.